E a gente também vai falar um pouquinho sobre saúde, né? A gente vai falar sobre saúde e sobre o bolso. Primeiro, eu quero que você assista comigo uma matéria que a gente fez muito interessante sobre o treinamento de resgate aéreo. Já comece a pensar um pouquinho no seu plano de saúde. Alguns têm o transporte aéreo, outros não têm. A gente vai conversar já com o representante da ANS para falar um pouquinho sobre os planos de saúde, inclusive sobre essa questão do resgate aéreo. Mas vamos ver como é que isso tudo funciona e como é que é feito esse treinamento para o resgate aéreo. André Lara. Olá, Cláudia. Olá a todos que acompanham o Vida Melhor. Eu estou aqui no Hospital Bandeirantes, localizado no bairro da Liberdade, próximo ao centro de São Paulo, onde nós vamos acompanhar um treinamento da equipe médica desse hospital, onde eles vão ficar aptos a receber pacientes que chegam em emergência através de helicóptero. Esse treinamento já faz parte de todo um projeto da instituição no atendimento dos pacientes de alta complexidade. Então, para preparar todo o nosso time, não só o time da emergência, não só o time de médicos, mas também o time da enfermagem, todo o time das outras pessoas que trabalham na instituição para receber esse paciente. E um tipo de paciente crítico que chega ao hospital é o que vem pelo ar, é o que vem trazido por helicóptero. Então, a gente precisa estar apto e pronto para receber esse paciente sem que haja falhas na hora, por isso do treinamento. Quantos profissionais participam desse treinamento? Cerca de 40 profissionais. Entre eles estão quem? Médicos, enfermeiros? Nós temos médicos, nós temos enfermeiros, nós temos técnicos de enfermagem, nós temos profissionais da área da segurança patrimonial e da área da segurança do trabalho. Tá certo, Cláudia. Então, nós vamos agora acompanhar o Dr. Miguel e toda a equipe que vai fazer esse treinamento lá em cima no heliponto. Vamos lá. Nesse treinamento nós desenvolvemos, através de simulação realística, em diversos horários, de dia, de noite ou madrugada, colocamos os médicos e a equipe em situações de estresse, situações de risco, tornando-os aptos a receberem os pacientes que nós atendemos na rua e trazemos até o hospital. As equipes tinham a missão de atender o paciente representado por um boneco, retirando ele do helicóptero e encaminhando para dentro do pronto-socorro. Tudo é feito com os motores da aeronave ligados e com as hélices girando o tempo todo. Qualquer erro pode causar uma tragédia. A qualidade e segurança são a nossa maior preocupação. Então, inicialmente nós vamos fazer o treinamento, a exposição de segurança, com o oficial de segurança de voo, o que é necessário, aonde deve ir, como deve se portar, aonde não podemos ir. E ao longo de todo o tempo nós temos brigadistas, bombeiros e técnicos de segurança do trabalho especificamente colocados para impedir que haja qualquer problema ou acidente durante esse treinamento. Hoje nós vamos fazer especificamente o treinamento da recepção do paciente atendido pelo resgate aeromédico. Eles vão ser instruídos, sentirem a realidade de receber um paciente de uma aeronave, como que eles devem se portar e o que é necessário fazer para trazer esse paciente em segurança até a unidade do pronto-socorro. Tudo correu bem e a cidade de São Paulo ganhou mais profissionais especializados no atendimento médico de emergência que conta com busca e salvamento por helicóptero. Um sistema de atendimento de emergência que numa cidade com o trânsito de São Paulo é essencial e salva muitas vidas. Cláudia, espero que todos tenham gostado da nossa reportagem, desse trabalho importantíssimo que é o resgate através do helicóptero. Um trabalho cheio de aventura e adrenalina. Até a próxima! Sem dúvida, um trabalho que tem que ser feito com muita seriedade, né? E a gente viu que em cidades grandes, com muito trânsito, como por exemplo em São Paulo, ele muitas vezes é o ponto crucial
para que uma vida seja salva. E eu tô aqui com José Estevão Freitas, que é chefe do núcleo da ANS em São Paulo. Isso. Boa tarde, Estevão. Obrigada por você estar aqui com a gente, viu? Prazer é meu. E eu até já quero começar te perguntando em relação ao resgate aéreo. Nem todos os planos cobrem o resgate aéreo. Sim. O cliente precisa ficar de olho para ver se esse resgate aéreo consta em contrato? Sim, ele tem que constar em contrato, porque a cobertura do resgate aéreo ela é uma cobertura que não é prevista em lei por obrigação. Então, as empresas que oferecem esse serviço, elas têm que fazer constar em contrato e quais são as condições que o beneficiário teria direito a esse serviço, né? Ela não pode, não é qualquer atendimento que ele teria direito, se é urgência ou emergência, ou se é deslocamento muito extenso, isso tem que estar tudo previsto no contrato. Foi bem importante você falar desse jeitinho, porque às vezes a gente ouve do corretor de seguros, por exemplo, tem resgate aéreo, mas não exatamente em que condição tem o resgate aéreo, né? Isso, Às vezes, chega na hora do beneficiário utilizar, aí que ele vai saber qual a restrição que tem, né? E ele vai estar descontente. Então, é muito importante que ele faça essas perguntas ao corretor que está vendendo para ele o plano e leia o contrato do plano, para saber qual é a cobertura que realmente ele tem nesses casos. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre plano de saúde. Eu quero que você participe do programa. Se você tem alguma dúvida, se você está hoje vivendo alguma questão, envie a sua pergunta através do 0 Operadora 11 2202 8432. Aquela dúvida que você tem, que precisa ser respondida por um profissional da ANS, você vai ter a resposta agora. Então, participe do programa, fique à vontade. 0 Operadora 11 2202 8432. A gente já colocou, desde a semana passada, o aviso de que a gente falaria desse assunto no Facebook. E algumas pessoas já até comentaram. Então, a Lilian Abreu, de São Paulo, ela diz: de acordo com uma nova lei, algumas especialidades médicas têm prazo para a gente conseguir marcar uma consulta. O que devemos fazer quando os médicos não têm agenda dentro do prazo? Na verdade, isso é uma nova norma que a ANS editou, né? Falando dos prazos que as operadoras têm para garantir determinado procedimento para o beneficiário. Porque muitas vezes a secretária pergunta, é particular ou é convênio? Isso. E aí, se a gente responde a convênio, olha, só vai ter para dezembro. Aí é uma coisa interessante, porque a ANS ela não tem o poder de interferir na agenda de cada médico, né? O que ela tem poder para fazer é falar para a operadora de plano de saúde que ela tem que dar aquele atendimento para o beneficiário em X prazo. No caso de consultas, por exemplo, nas especialidades básicas, são 7 dias, nas demais especialidades, 14 dias. Então, especialidade básica são 7 dias, demais especialidades, 14 dias, da hora que você ligou para a sua consulta, tá? Então, se você tem emergência e você recebeu a resposta de que, é pelo convênio, só daqui a 2 meses você tem que brigar e fazer valer o seu direito, o direito seu assegurado pela ANS. Isso. Nós estamos falando de dias úteis, tá? E relembrando que, em caso de urgência e emergência, isso se for declarado pelo médico, né? Não é eu acho que é uma urgência. Quando o médico fala isso é caso de urgência, a gente não tem prazo, quer dizer, tem que ser imediato. O hospital ele não precisa nem pedir autorização para a operadora, ele tem que dar o atendimento. Agora, voltando à pergunta da telespectadora, quando ela quer com um determinado médico, ela tem que aguardar a agenda do médico. Agora, se ela optar, eu preciso dessa consulta no prazo que a ANS está me dando, ela tem que ligar para a operadora, que vai disponibilizar para ela outro profissional. Agora, então, ela pode optar. Então, a gente não tem como brigar pela agenda daquele médico. Não tem como. A gente vai ligar... então calma. Então, eu até também estava interpretando a lei de uma forma errada e diferente. Então, se eu não conseguir agendar com o médico que eu gostaria, ele só tem agenda, sei lá, para daqui a 2 meses, para dezembro, eu ligo para o meu plano de saúde, para a minha corretora e falo que eu quero um especialista naquela área. E eles vão me indicar um especialista que não necessariamente vai ser esse que eu gostaria de ser atendida. Isso. Você vai ter seu atendimento garantido dentro do prazo, mas não com o médico que você gostaria. Tá. Se você, aí você opta, né? Eu quero realmente com o meu médico de confiança ou eu preciso passar com outro com urgência. Então, Lilian, a gente vai realmente ter que ficar aí
um pouco à mercê das possibilidades, das opções que o plano de saúde também oferece para a gente, né? Porque nem sempre dá para conseguir a consulta do médico que a gente gostaria no prazo que a gente gostaria. Eu também achei que fosse diferente. Gostaria de saber a respeito de pessoas com doenças pré-existentes. Quais os direitos dessas pessoas quando contratam um plano de saúde? Elas pagam mais por já estarem doentes? Ela pode optar. A pergunta é da optar. Silvia Regina de São Paulo. Ela pode optar. Quando a pessoa vai contratar um plano de saúde, ela tem que responder um questionário, né, que se chama Declaração de Saúde. Ela pode optar por fazer isso por conta ou com a ajuda de um médico da operadora. Nesse questionário, ela vai responder todas as doenças de que ela sabe ser portadora naquele momento. Quer dizer, não é que ela tem alguma doença naquele momento, é o que ela sabe que ela tem. Então, se ela estiver naquele momento com alguma doença que ela não sabe, ela não tem que declarar, por óbvio, e a operadora não pode cobrá-la disso. Mas ela tem que declarar, e isso é muito importante. É uma coisa que, às vezes, as pessoas falam, eu não vou declarar nada para mim ter todo o atendimento. Ao não declarar, ela está abrindo mão da opção que ela pode fazer da cobertura parcial temporária ou do agravo. O que seria? Cobertura parcial temporária, 180 dias até de carência para aquela determinada doença. Ou agravo, eu pago um pouco a mais, mas aí eu terei toda a cobertura como se eu não tivesse doença nenhuma durante aqueles 180 dias. Né? Agora, ao não declarar as doenças que ela tem, ela abre a possibilidade do plano detectar essa fraude. E aí sim ele vai acionar a agência para que a gente apure se aquilo foi uma fraude ou não, e ele pode daí, com o aval da agência, falar, olha, realmente isso foi uma fraude, excluir o beneficiário do plano. Eu sempre acho que o importante é a gente agir com verdade, né? E ser honesto é o melhor caminho. Então, a gente realmente, se ficou tentado a excluir alguma informação, repense e seja verdadeiro, porque quem ganha é você. Aliás, só para complementar, a doença que a pessoa sabe ter só para aquela doença que ela vai ter aquela carência um pouco maior. E só para procedimentos de alto custo, quer dizer, internação em UTI e procedimentos de alta complexidade. Então, se ela sabe que ela tem um problema no coração, ela só vai ter essa limitação do atendimento para aquela doença. Se ela tiver qualquer outro problema, ela precisar ser internada, ela vai ser internada. Isso é uma dúvida que as pessoas têm também. Se eu declarar qualquer doença, eu fico tanto tempo sem ter nenhuma internação possível. Não, é só para aquela doença. Ok, bom da gente saber também. Tem outras perguntas, daqui a pouquinho a gente volta para conversar com o José Estevam Freitas, da Agência Nacional de Saúde em São Paulo. Você que tem alguma dúvida em relação ao plano de saúde, o que a ANS fala em relação à sua dúvida, você vai saber já já. Então, eu quero que você participe no 0 Operadora 11 2202 8432. Estevam, eu volto aqui em alguns minutinhos, viu? Você está assistindo ao Vida Melhor aqui pela Rede Vida, ao vivo para todo o Brasil. A gente falou no primeiro bloco sobre a importância do resgate aéreo, mostrou inclusive como é que é feito o treinamento desse resgate aéreo, a importância do resgate aéreo principalmente em grandes cidades, como São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. E hoje eu recebo um representante da Agência Nacional de Saúde aqui em São Paulo, que é o José Estevam Freitas. E ele já respondeu algumas perguntas dos nossos telespectadores e volta agora comigo nesse segundo bloco para responder outras perguntas. E já chegaram várias aqui. A pergunta da Maria de Fátima, de Guarulhos, São Paulo, quero mudar de plano ou operadora sem cumprir nova carência. Posso participar da portabilidade? Ela pode, desde que ela esteja na janela temporal, né? O que significa isso? Quando faz o aniversário do contrato dela. Então, ela tem ali 4 meses, próximo ao aniversário do plano, para fazer essa portabilidade. Se ela for de plano individual ou coletivo por adesão. Ela entra no site da Agência Nacional de Saúde, o www.ans.gov.br, insere o número do plano dela, que ela vai ter na carteirinha, e vê quais são os planos compatíveis para ela poder fazer aquela portabilidade e quais operadoras ela está disponível. Tá, então você precisa dar uma checada na ANS em relação à janela... Como é que você falou? Qual foi o termo? Janela da portabilidade. Janela da portabilidade. Mas você me disse que hoje, exclusivamente hoje, o site da ANS está fora do ar. Ele está
fora do ar até amanhã, porque Até a gente amanhã. está trocando os servidores da Para ficar da melhor. agência. Então, a partir de amanhã você já pode Inclusive, fazer... o 0800 também está suspenso Tá, até então, amanhã. a partir de amanhã você já pode fazer uso da ANS para tirar a sua dúvida. A dúvida da Luciana Matias Pereira, de Balneário Camboriú. Se meu plano só cobre enfermaria e não tiver leito disponível no momento da internação, preciso pagar pelo apartamento? Lógico que não. Se for o caso de urgência e emergência, mais claro ainda, né? Não, tem que se atender, não tem que se ver se é enfermaria ou apartamento. Se for uma cirurgia eletiva e o hospital cometeu o erro de agendar um dia que ela não teria o apartamento disponível, a enfermaria, ele tem que alocar o beneficiário no apartamento sem cobrar nada. Tá. Né? Algumas vezes, isso já aconteceu comigo, com familiares, eu recebi uma continha no final de uma cirurgia, por exemplo, cobrando um lenço, uma luva, e eu não pedi para usar. Eu fico pensando, eu não pedi para usar isso na cirurgia. O plano de saúde cobria a cirurgia no hospital X. E agora o hospital me apresenta uma conta de alguns itens que eu nem sei se eu usei ou não. Como é que a gente lida com isso? Isso, você tem que entrar em contato com a sua operadora e falar, olha, está acontecendo isso, o que eu faço? Porque a operadora tem que arcar com todos os custos, não importa o que foi utilizado na sua internação. Isso é... Se a operadora não resolver o problema, aí você pode entrar em contato com a ANS pelo 0800 701 9656 e relatar o que está acontecendo para a agência intervir e reverter essa conta para a operadora. Perfeito, muito bom saber. A Sandra Mara Pignoni, de São Paulo, ela diz, a minha avó tem convênio e foi marcar um exame, mas descobriu que trocaram a carteirinha sem avisá-la. Mudou para enfermagem, sendo que ela paga apartamento, eu acho que ela botou um resumindo, apartamento. O que ela deve fazer? Bom, ela paga apartamento e colocaram na carteirinha que ela está na enfermagem. Depende do tipo de plano que ela tem. Enfermaria. Se for um plano empresarial ou coletivo por adesão, que é através das associações, quem determina se é apartamento ou não é o contrato. Então, se a empresa que contrata mudou o plano, né, o plano dela vai ser mudado. Se for a sua associação que contrata o plano também fez um novo contrato mudando de apartamento para enfermaria, não tem o que se fazer. O que ela tem que fazer é falar com a associação para ver a questão do valor da mensalidade, porque ela pagava por uma acomodação e está tendo outra. Teoricamente, teria que ser diminuído esse valor. Se o plano for individual, familiar, não há essa possibilidade, se ela não solicitar a operadora, de ser mudada a cobertura que ela tem sem interesse. Né? Não pode ser feito nada de um só unilateralmente. Sim, sem consultar quem contratou, né? O plano de saúde ele não pode ter essa arbitrariedade de ir lá e mudar tudo sem consultar a outra parte. Então é importante você entrar em contato, como está dizendo o Estevão, com a ANS, né? Com a Agência Nacional de Saúde. Você trouxe para a gente um livreto que tem também a resposta para algumas dúvidas, né? Nós temos aqui o plano de saúde guia prático. Aí tem tudo que a gente conversou aqui, mais um pouco resumido. Tá. E nós temos aqui o guia de bolso. Ai, olha que bacana. E esses dois guias, eles também estão disponíveis para a população? Nos núcleos da ANS, os beneficiários eles podem entrar no site da ANS e ver os endereços que tem. Nós temos na maioria das grandes capitais do Brasil. São 12 núcleos em 11 capitais. E um em Ribeirão Preto, que não é capital. Aqui em São Paulo nós temos 2. E lá ele pode retirar esse material com atendimento pessoal, inclusive levar quando for contratar seu plano e tirar as dúvidas na hora. Perfeito. E olha, também a partir de amanhã disponível no site, que é o www.ans.gov.br, ans.gov.br. A partir de amanhã você também já tem disponível. E um conselho prático que a gente pode passar aqui, para todo mundo ficar realmente atento, leia o contrato, verifique, não assine nada sem prestar atenção no que é que você está contratando, porque a gente sempre acha que não vai acontecer de precisar de uma coisa ou de outra, né? E aí é na hora do aperto que você fala, puxa vida, por que eu não li essa entrelinha? Por que eu não prestei atenção nesse detalhe? Então, preste muita atenção sempre. E também, a partir de amanhã, o 0800 da ANS já à sua disposição, que é o 0800 701 9656. Mais algum recado, Estevão? Só isso, eu agradeço a oportunidade de estar divulgando a agência e a regulamentação dos planos de saúde. A gente é que agradece a sua participação. Muito obrigada, viu? Conversei com o José Estevão Freitas, chefe do núcleo da ANS aqui em São Paulo. Até a próxima. Tem muito assunto ainda para a gente tratar sobre saúde.